Universidades federais estão calculando os efeitos do bloqueio de quase 330 milhões de reais que deixarão de receber para pagar contas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou que 65 mil estudantes podem ficar sem aula. A universidade pode ter que fechar suas portas nesses últimos meses por impossibilidade de pagar suas contas. Não temos como mandar nossos estudantes, nossos professores, nossos técnicos virem para o trabalho sem segurança, sem luz, sem água. A Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, vai ter um bloqueio de 2 milhões de reais nas despesas de custeio. Situação semelhante na Universidade Federal de Santa Catarina. A reitoria da UFMG, uma das maiores universidades do país, afirma que vai faltar dinheiro para pagar contas de água e de luz e que cerca de 10 mil estudantes da graduação correm o risco de perder bolsas de estudo. Não tem como dizer para essas pessoas que eu só vou realizar os pagamentos em dezembro. Isso é inviável do ponto de vista de uma gestão responsável que nós precisamos fazer e para a nossa comunidade que precisa fazer as ações de ensino, pesquisa e extensão. A Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, afirma que são 328 milhões e meio de reais a menos para as despesas em 68 universidades federais. A associação afirmou ainda que, ao longo do ano, o orçamento já foi reduzido em mais de 763 milhões de reais. Quando isso acontece, já no final do ano, quando a gente está no final da execução orçamentária, num ano de plenas dificuldades para as universidades, isso causa um caos, causa, de fato, um grande caos. Muitas universidades que já não tinham dinheiro agora ficaram sem nada, algumas que tinham alguns recursos para cumprir alguns compromissos acabaram se vendo em situações terríveis. Esse último corte é parte do bloqueio de 2,6 bilhões de reais anunciados pelo governo em setembro para cumprir o teto de gastos que limita as despesas públicas. O MEC negou que seja um corte ou redução definitiva. Disse que os valores estão limitados até dezembro. Nós tivemos uma limitação na movimentação financeira. Isso é um ajuste operacional que é feito no orçamento. O que nós temos é que temos alguns casos de algumas universidades, né, que já têm uma execução mais avançada. E esses casos a gente tem tratado individualmente, caso a caso, porque não dá para fazer uma generalização. O Ministério da Educação tem tratado a questão do orçamento com as universidades de maneira transparente e responsável, né? Nós temos muita responsabilidade ao lidar com a questão do orçamento do Ministério da Educação. Então, reforçando aqui, né, não há corte, não há bloqueio, não há paralisação, né, não há por que se dizer em paralisação. Todos aqueles casos pontuais em que as universidades precisem dessa flexibilização desse limite de empenho, tem essa previsão, tem essa possibilidade. Estudantes fizeram manifestações em Belo Horizonte, em Brasília e em Salvador. No Rio, o aluno da UFRJ está apreensivo. Eu dependo muito da bolsa da faculdade, porque o meu sustento vem totalmente dela. Então, esse corte me preocupa muito se vai continuar